Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer você que sempre tem acompanhado o nosso programa. Queremos pedir que você, neste momento, convide mais irmãos, amigos, para que estejam acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nós estaremos abordando as pré-aulas das lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Por isso, nós contamos com o seu apoio e a sua ajuda. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. E tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Hoje nós estaremos estudando a lição número 8, que traz por título a disciplina na igreja. E hoje nós temos dois companheiros de ministérios conosco aqui para estar trazendo aí esta lição. Aqui ao meu lado o presbítero Davi Brizotti, a paz do Senhor. Pastor Fábio, evangelista deles. Que bom eu retornar aqui. Muito bom. Amém. Ao meu outro lado aqui está o evangelista David, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor Davi, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Gratidão uma vez mais estar aqui com vocês. Glória a Deus. Na semana passada você estudou a lição O Ministério da Igreja. E esta semana nós estamos agora, vamos começar aqui a pré-aula, né? Lembrando que você pode acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Você tem todas as lições passadas lá que você pode trazer como forma de estudo. E nós pedimos que você compartilhe este programa com seus amigos, irmãos. Ele é voltado também para os professores, alunos, secretários e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Esta semana nós vamos falar sobre um tema assim um tanto picante, né, que é a disciplina na igreja. Um ponto tão importante, né, porque nós precisamos entender que o reino de Deus, ele tem regras, né? E nós precisamos obedecê-las, melhor dizendo, nós precisamos obedecer ao Senhor. Mas de uma forma bem didática, nós vamos abordar esse assunto aqui e queremos que você não saia daí e já convide alguém para estar acompanhando o programa Escola Bíblica. Quero pedir aqui ao presbítero Davi que faça para nós a leitura do texto áureo. Texto áureo. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendidos. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Quero pedir aqui ao evangelista David que faça a leitura da verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir ao caráter de Cristo. Glória a Deus. Objetivos da lição. Nós temos 3 objetivos e em cima desses objetivos que hoje estaremos aqui abordando esta lição, né? A lição número 8, a disciplina na igreja. Primeiro ponto, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Segundo, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E terceiro, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. E para isso também hoje nós temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 13. Acompanhem a leitura da lição. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe. Como falamos, hoje nós estaremos estudando a lição 8, a disciplina na igreja. Para introduzirmos aqui a lição, né, nós já estaremos aqui na sequência de comentário do presbítero Davi e do evangelista David. Hoje nós vamos abordar uma lição assim que é um tema muito importante, né? Eu posso falar da nossa igreja, a Assembleia de Deus. É uma igreja que nós temos assim algumas regras, temos alguns costumes, e nós vamos tentar da maneira mais clara possível, né, aqui os comentaristas trazer explicações dentro dos tópicos da revista da Escola Bíblica. Nós sempre tentamos se manter dentro dos tópicos. Para quê? Para que você possa, você professor, você aluno, possa extrair o conteúdo e aplicar na sua sala de aula. Esse é o nosso objetivo. Podemos até ter alguns comentários extras, revista, mas você vai perceber que sempre as ministrações e as exposições são baseadas dentro dos tópicos da revista. Isso facilitando o conhecimento, né? Para que você possa dar a aula, preparar e até trazer um pouco de conhecimento numa ministração que você venha fazer. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu sua identidade. Note isso, né? Então quer dizer que nós precisamos da correção. Isso quando estamos saindo fora do propósito ou fora do caminho, né? Então o que ela vai dizer aqui? Não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã, né, como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretivas e formativas. Eu já quero partir aqui ao presbítero Davi, dentro já da primeira pergunta, né, onde nós vamos dentro do tópico 1, que fala sobre a necessidade da disciplina bíblica. Mas antes de nós entrarmos dentro propriamente da questão de disciplina, eu quero citar depois um texto bíblico, nós precisamos destacar a santidade de Deus. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Deus é santo, presbítero Davi? Deus é santo, é intrínseco dele, é um atributo, não tem como separar isso. Nós vemos desde do Éden, quando o primeiro casal ele peca, através da desobediência, corta aquele vínculo, né, ligado diretamente com ele, o próprio Deus assim o afasta do jardim, primeiramente pela desobediência, mas eu posso ver uma opinião minha, principalmente pela sua santidade. Porque naquele momento não havia ainda o resgate pela alma. Ali tinha caído, né? Não havia um resgate. Claro que dentro do plano salvífico de Deus, dentro do propósito da presciência divina, já estava tudo estabelecido. Mas a partir daquele momento, né, o homem já tinha se separado de Deus. Deus, a palavra santo, ela é direcionada a Deus, no hebraico é kadosh, tá? Kadosh. Como diz aqui, ela é um atributo próprio. Um Deus santo requer santidade, né? Conforme está aqui na própria lição, no Levíticos 11:45, porque eu sou santo. Ele mesmo afirma, eu sou santo. Yahvé kadosh, quer dizer, ele é santo, tá? Deus usa a mesma palavra no plural quando se refere aos israelitas. É interessante, que Deus, apesar de ser santo na sua essência, tá? Mesmo assim, ele requer do seu povo santidade. E interessante que ele usa a palavra, quando Moisés
quando ele fala com Moisés, e Moisés relata, Levítico, ele usa a palavra kadoshim, que kadosh é santo e kadoshim é plural, ele está se referindo ao povo. Então, Deus requer deles, do povo de Israel, que é um povo separado, santidade. Até, se nós pegarmos do Éden, tá, até o Egito, nós vamos ver um clã ali de Abraão, de Isaac e Jacó, eram clãs, não era uma nação ainda, tá? Especialmente assim, fixada, identitária, não, ainda estava em formação. Mas quando sai do Egito, passa por todo aquele processo, né, pela disciplina do deserto, ali, uma identidade que foi criada no povo de Israel foi uma identidade cerimonial, através do sacerdote levítico, para mostrar às demais nações que Deus tinha escolhido Israel para ser um povo separado, um povo santo. Tá? E Deus então atribui essa palavra kadoshim a eles também. A palavra equivalente aí já no Novo Testamento é ágios. Muitos falam que é agnus, mas a palavra agnus é algo santo também. Mas ágios, a palavra grega ágios, tá? Paulo usa muito isso para falar sobre a santidade de Deus, e Hebreus também usa, os escritores hebreus também usam. É que a palavra ágios, ela é santa tanto internamente como externamente, tá? Os escritores do Novo Testamento, eles se apoderam do termo, vindo do grego, quando os sacerdotes gregos, os panteões gregos, eles pegavam e sacrificavam ou separavam algo aos deuses, que era, isso aqui é totalmente santo. Então, a palavra ágios para a igreja, é usada para a igreja, é plenamente em toda a forma, tanto do seu interior como do seu exterior. O importante é ressaltar que o próprio Jesus destaca, né, e reconhece a santidade de Deus em Mateus 6,9. Na oração sacerdotal ele fala, né, santifica-os na verdade. Tá? E para mim encerrar aqui, Deus requer também da sua igreja santificação. Hebreus 12 e 14, até eu ressaltei aqui, quero ler com os irmãos, rapidamente. Tá? A minha versão é NAA, me diz assim: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra aqui do santificação é agios asmos, que é o processo de santificar-se. Está ali no gerúndio, como se fosse andando, comendo, então santificando. Aqui eu só me encerrar aqui mesmo, até comentei com os amados aqui fora, do off, que o Lexio Strong, ele fala que a palavra agiasmos, agiasmos, é um processo do crente se transformando através da presença do Espírito do Senhor à semelhança de Deus, tá? A semelhança até na sua natureza, né? Claro que não na sua essência, porque não, mas assim na semelhança, tá bom? Então a igreja ela também é santa e separada e santificada pelo Senhor. Então Deus é santo e requer santidade do seu povo. O Senhor disse: eu sou santo, né? Como você mencionou, Levíticos 11:45. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Agora, evangelista David, partindo para a igreja é santa, né? Aqui o escritor vai dizer: Deus é santo e a igreja também deve ser sede santos, porque eu sou santo, tá? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então o Senhor diz, né? Sede santo, porque eu sou santo. Ao formar o seu povo, tanto na antiga aliança como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado, santidade como separados para Deus, né? Uma separação daquilo que é ruim, Deus separa para ele, um povo separado. A igreja é santa? A igreja é santa, e inclusive em Levítico 11:44, que é a referência do que Pedro vai citar para nós cristãos, está escrito assim, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos. Então é um processo, como já foi dito pelo presbítero Davi, né, que a palavra hagios quer dizer santo. Então Deus, ele é santo e exige que a igreja seja santa.
Porém, esse processo, e aí entra a questão do livre-arbítrio, Deus mesmo vai mostrar que vós vos santificareis, ou seja, nós, como igreja, temos que nos santificar. E a pergunta é, santificar do quê? E Paulo vai escrever em Gálatas, nós vamos ver do que nós temos que santificar, não quero ler tudo, mas é Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Em resumo, nós temos que fazer o quê? Abandonar as obras da carne, porque esse processo de santificação é algo progressivo, por isso que eu respondi até que a igreja é santa, porque a igreja deve se santificar. Se a igreja, ela tem que se santificar. E a pergunta foi, santificar do quê? Coisas, por exemplo, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Então a igreja ela tem que se separar do mundo. Por isso que essa palavra santo significa separado. Separado do quê? Dessas coisas. Porque quem está no processo de santificação, essa pessoa jamais pode viver como alguém que vive uma vida na carne. Como que nós vamos fazer isso? Simplesmente orando, cultuando a Deus, jejuando e lendo a palavra do Senhor para nós possamos enxergar os nossos erros. Eu até separei aqui também um texto de João, que é João, se abrir a Bíblia aqui, eu deixei ela aberta já, João capítulo, Evangelho de João, não, primeira epístola de João, perdão, capítulo 2, diz assim, ó, amados, versículo 7, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha o versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, quem não está na santidade, está andando em trevas. Como que eu sei isso? É simples. É aquele irmão que está na igreja precisando de uma ajuda para ser redirecionado de novo e colocado ele no caminho, que Jesus é o caminho, né? E direcionar ele no caminho para viver uma vida santa diante de Deus. Até no capítulo 2, versículo 1, João vai dizer, filhinhos meus, escreva essas coisas para que não pequeis, porém, se pecais, tem um advogado, que é Jesus. Então a igreja é santa, a igreja precisa passar por um processo de santificação, que é algo que a igreja tem que aceitar, porque tem muita gente dentro da igreja que não consegue andar no caminho, porque andar no Espírito deveria ser para todos, mas nem todos conseguem. Importante você falar, porque quando a gente fala na questão de santificação, Deus é santo. Deus exige santidade da sua igreja. Então nós vemos que a igreja, o desejo de Deus é que a igreja seja santa. Mas não sou eu que me santifico. Quem a Bíblia diz até, eu queria achar o versículo, quem nos santifica é Deus, né? É o Senhor que nos santifica. Mas nós precisamos buscar a santificação, não é verdade? Nós precisamos desejar ela e buscar. Tem um texto que eu amo demais, ele que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, até para condizer com o que nós estamos falando aqui, diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E aí vai dizer o que precisa ser santificado. E todo o vosso espírito e alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensíveis. Então, nesse processo de santificação, nesse processo de separação, o que a gente pode até dizer? O que precisa ser santificado? A minha mão, meu pé, a minha boca, a minha cabeça, né, o meu coração? Aqui, em Tessalonicenses, a gente vê Paulo, né, dizendo bem claro, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então o Senhor quer que tudo em nós seja santificado. Aí né? colabora com a palavra aqui, agiasmos, tá? Que é a separação tanto interior, vamos colocar a alma, como do corpo, que é o exterior. É um processo contínuo de busca. O Senhor Deus, ele nos não vê mais como pecadores, sim, como pecadores redimidos, mas pelo quê? Pelo ato da cruz, porque a cruz também santifica, nos separou. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, né, nós também somos separados
separados para Ele. Então também também tem esse processo. Então Ele nos dá o direito de santidade e nós procuramos buscar a santidade, assim que eu vejo. Ele nos deu o direito, mas agora nós temos que continuar dentro do caminho da santificação. A gente percebe aqui então, no subtópico 3 do ponto 1, quando diz quando a igreja não disciplina. Então, dentro desse processo de santificação, há um processo, a gente já vai entrar aqui no tema, na palavra-chave dessa revista, né, dessa lição de hoje, a lição 8 que nós estamos abordando, que traz por título A Disciplina na Igreja. A palavra-chave é disciplina. E nesse processo de santificação, há uma disciplina, né, do Senhor para nós. Não estou dizendo aqui disciplina como já corrigindo quem está no erro, mas no caso de orientar, disciplinar, nos colocar em um processo para que a santificação de Deus aconteça na nossa vida, evangelista. Então, quando a igreja ela não disciplina, o que acontece? O povo ele começa a entender que o pecado não tem nenhum problema. E o pecado não tem nenhum problema, isso faz com que a igreja perde sua santidade. Perdendo a sua santidade, eu posso dizer assim que é impossível Deus operar no meio daquele povo, porque se não tem santificação dentro da igreja, inclusive tem um versículo que fala no Antigo Testamento, é um versículo que foi tema do congresso, primeiro congresso que eu participei, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Então, engana-se os pastores que acham que por passar a mão na cabeça da pessoa ali, não vou disciplinar, não vou orientar, não vou conduzir, essa pessoa vai para o inferno e o pastor ainda vai pagar pela alma dela. Então, a igreja ela tem que disciplinar, ela tem que apontar o caminho certo. E qual é o caminho certo? Jesus. E Jesus nos ensina uma conduta de vida. Se tudo que a pessoa faz está fora da palavra, já está errando o alvo e está em pecado. A gente precisa entender que há uma situação dentro das igrejas, é o seguinte: eu vou disciplinar aqui fulano, mas esse fulano é esposo de tal irmã, que tem tantos filhos e tem tantos familiares dentro da igreja. Se eu disciplinar ele pode desgostar. Não, mas a disciplina precisa vir. Independente se a pessoa está com a família inteira na igreja, se ele é um dizimista alto ou baixo, a gente precisa vir. Quer dizer, nós precisamos entender que a questão da disciplina não é algo que você vai jogar a pessoa para fora, não. Você vai chamar ela, vai conversar. Dentro da Bíblia você vai mostrar as verdades de Deus, a orientação de Deus. Por quê? O texto nos diz que quando nós não disciplinamos, nós nos tornamos mundano e carnal. A igreja perde identidade. O mundanismo dentro da igreja, por não disciplinar. É por isso que nós podemos dizer até a Assembleia de Deus, né, nós temos os nossos cultos de ensino. Para quê? O ensino é uma forma de disciplina, de você orientar com princípios da palavra de Deus, né, com princípios voltados. Então, essa disciplina, ela faz parte do processo para a santificação da igreja. Até que na introdução, o autor aí coloca que quando é esquecida e negligenciada a palavra do Senhor, ensinada, a igreja ela perde a sua identidade. Ela deixa de ser igreja. Se iguala ao mundo. Infelizmente, a gente vê até vídeos de igrejas que acabaram perdendo a sua identidade cristã. Assimilaram coisas mundanas, se comparando com o mundo, achando que com isso vai trazer almas para a igreja. Pode até trazer almas para a igreja, mas não para o reino de Deus. É uma diferença muito grande. Então, a igreja, a identidade da igreja, né, é a santificação, faz parte dela. A gente falou aqui, né, sobre a necessidade da disciplina bíblica, né? Não é a disciplina do homem, é uma disciplina orientada nos princípios da palavra de Deus. E agora nós vamos falar aqui sobre o propósito da disciplina bíblica. Ela diz aqui no subponto 1 que um dos propósitos é manter a honra de Cristo. Vamos lá, Davi. Manter a honra de Cristo. Então, isso faz parte desse propósito da disciplina, a gente manter a honra, os princípios. Eu estava estudando hoje pela manhã sobre isso, me lembrei de quando eu era mais novo, quando eu errava em questão com meu pai, né, eu percebia que tanto ele e minha mãe, eles ficavam tristes. Era uma forma de desonra. Então,
a Bíblia, quando ela orienta o crente a se santificar, ela mantém a integridade desse vínculo paterno entre Deus, né, ou Cristo e a igreja. Quando não honramos a Deus com as nossas atitudes, palavras e nosso testemunho, nós pecamos, blasfemando a santidade de Cristo e manchando a imagem da igreja. Tá? Paulo usa isso em Romanos 2:24. Então ele fala que a palavra, ele usa ali a palavra blasfemo, né? A palavra blasfemo no nosso português, ela não é transliterada do grego, ela é assim mesmo. A palavra blasfemo significa o quê? No grego clássico, que era o grego usado, né? A maioria pelos que faziam a literatura apostólica, os pais da igreja, ele tem a ideia de dizer o seguinte: Deus é um Deus falso. Tá? Romanos 2:24, vamos ler ali, para mim deixar mais claro. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Pode ver que ele está falando aos judeus ali, que tinham atenção muito forte na questão paterna. Ele está dizendo, olha, o vosso pai está sendo blasfemado diante dos gentios. Os gentios estão entendendo que o nosso Deus é um Deus falso, com as vossas atitudes, com as vossas palavras, com os vossos testemunhos. Né? Em 1 Coríntios 5:2, os líderes foram passivos e descuidados nesse caso da questão, né, em que ali havia uma questão de incesto, parece que era isso, uma questão de incesto, e os líderes não tomaram uma atitude correta. Né? Paulo teve que intervir de forma drástica por 3 motivos. Interessante que a Bíblia Pentecostal, ela conta 3 motivos. Está na página 1724, né, da Bíblia Pentecostal. Primeiro motivo, para a salvação do culpado através da disciplina, da correção. Segundo, para a vida saudável espiritual e pureza da igreja. Terceiro, o testemunho aos gentios, mostrando a diferença do mundo. Né? Para me encerrar, então, aqui. A disciplina, ela serve para... Estava falando anteriormente aqui. Ela tem 2 caminhos. Né? Ela coloca no caminho a disciplina como um exercício, porque a santificação é exercício de fé. Tudo é um exercício, a leitura. Nós temos que praticar e disciplinar a nossa mente em ler, em orar. É um ato de disciplina. Mas também a disciplina tem a ideia de correção. E nós, como filhos, nós temos que aceitar a correção do nosso Pai Celestial. A gente viu falar aqui que um dos propósitos da disciplina bíblica é manter a honra de Cristo. Podemos dizer, então, que o segundo propósito é frear os comportamentos pecaminosos. Muito bem, Paulo, quando vai tratar de um assunto na igreja de Coríntios, eu acho bem relevante isso, e muitas pessoas às vezes acabam passando um pano por cima de tudo isso, né? Paulo está tratando de um tema de suma importância, que é a imoralidade sexual dentro da igreja. O que tinha acontecido na igreja? O camarada foi lá e pegou a mulher do seu próprio pai, ou seja, tomou a madrasta, né? Pegou a madrasta dele, e Paulo chegou lá para resolver, né? Orientando, né? Escrevendo, orientando para resolver essa situação. Então, eu já vi muitos casos disso dentro de igreja, fora de igreja, de pessoas que vivem do jeito que acham que é o certo. Não, isso aqui não tem problema, é assim mesmo, esse pecado aqui não tem nada de mal. E eu gosto da versão A Mensagem, quando vai tratar do versículo, capítulo 5, versículo 6, 7 e 8, diz assim, ó, a arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturba. Vocês tratam o caso como se nada fosse. O fermento também parece nada, mas leveda rapidamente toda a massa de um pão. Portanto, livre-se desse fermento. Do que Paulo está falando aqui? Do pecado, da imoralidade sexual. Paulo está dizendo, gente, livra desse pecado, abandona esse negócio. E, inclusive, o João Batista fala muito sobre isso, né? João Batista, quando vai repreender Herodes, ele vai dizer, Herodes, essa mulher que você está, não é sua mulher, essa mulher, ela é a mulher do seu irmão. Então, o pecado ele tem que ser confrontado, o pecado ele tem que ser orientado e disciplinado, é o que Paulo faz aqui, disciplinando essas pessoas que estão vivendo em pecado. E você acha que foi fácil para Paulo? Com certeza não, né? As igrejas de hoje em dia sofrem esse pecado? Sofrem. E como que o pastor tem que fazer? Orientando pela palavra, disciplinando pela palavra.
Porque o desejo do pecado, Jesus mesmo falou isso. Primeiro ele brota nos nossos olhos. Então, para um camarada sair com a madrasta dele, primeiro ele tem que começar a olhar para ela e desejar ela. Isso é uma falta de respeito com Deus, uma falta de respeito com o próprio pai dele e com a sociedade que está ali. Veja bem o exemplo de José. José falou, eu jamais pecaria contra o Senhor. Contra o Senhor Deus e contra o Senhor dele que era Potifar. Então, José, ele sabia que não era só satisfazer o desejo da carne. E com certeza a mulher que deu em cima de José não era qualquer tipo de mulher também, a mulher de um oficial. Então, provavelmente José foi tentado, mas ele rejeitou por quê? Um princípio de santidade. Ele sabia que isso desagradaria a Deus. E isso nós temos que aprender. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, ó, erros que Israel cometeram, nós jamais devemos cometer. Então, erros que foram cometidos no passado, não preciso passar por ele. Se a igreja, se é pregado, e olha que eu já tenho tempo de igreja, hein? Eu nunca vi esse texto ser pregado. Se é pregado um texto desse dentro da igreja, se tiver alguém vivendo esse pecado, com certeza ele vai procurar o pastor e ver a melhor saída nessa situação. Irmão David, só chamou a atenção que você leu numa outra versão, né? Qual a versão que você usou? A mensagem. Mas ali a primeira palavra... A arrogância. Olha, e a insinceridade. Arrogância. E alguém diz assim, vocês andam cheios de orgulho, que é a mesma coisa. Mas eu quero referir, sabe o que é? Eles estavam tão presos e cegos pela arrogância que não viam algo tão imoral dentro da própria igreja. Será que nós temos que rever nossos conceitos? Será que às vezes nós estamos pisando assim na arrogância e não vemos às vezes esse tipo, não talvez nesse nível de pecado, mas outros, e deixamos passar como líderes que somos? Então nós temos que rever esses conceitos aqui. Então, como você falou, se você pregar uma mensagem dessa na igreja hoje... A gente tem que entender que a palavra de Deus, ela não é simplesmente para um único período de tempo, né? Ela deve ser pregada a todo tempo. Nós não deveríamos ter hoje, não, essa mensagem eu não vou pregar, porque se eu pregar ela, eu vou... vai acontecer isso aqui. Não, toda a palavra de Deus ela é proveitosa, como diz, né? Para corrigir, para redarguir, para disciplinar, para aperfeiçoar, né? E nós aprendemos aqui, então, que dentro desse propósito da disciplina bíblica, primeiro, é manter a honra de Cristo, segundo, é frear o comportamento pecaminoso, e terceiro, é não tolerar a prática do pecado. Porque quando a igreja tolera, né, aceita a prática do pecado e vive em meio ao pecado, primeiro, o Espírito do Senhor se retira. Ela começa a andar por si só. E o Senhor não habita aonde tem pecado. Então, e a Bíblia nos orienta que todo pecado precisa ser confessado, né? A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Todos nós podemos errar, todos nós podemos falhar, mas a nossa atitude diante de um erro é ela que vai contar. Se arrepender, se voltar para Deus... eu preciso ensinar isso, eu preciso praticar isso, né? Dentro desse processo de santificação, dentro desse processo de disciplina, não é um processo fácil, mas é necessário para a Igreja de Cristo. Eu já queria entrar aqui no tópico 3, onde vai falar as formas de disciplina bíblica, né? Agora nós vamos abordar 3 formas. Antes, queria lembrar aos nossos amigos e irmãos que você está estudando a lição número 8, né? Da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revista que tem como tema geral o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. É o primeiro trimestre de 2024. E hoje, essa lição 8, que vai falar sobre a disciplina na igreja, né? Faz parte da igreja. Faz parte do nosso processo, né? Eu queria já dizer aqui, as formas de disciplina bíblica. Primeiro ponto, Davi, a disciplina como um modo de correção. E aí eu só quero ler um versículo para te ajudar aqui, que diz o seguinte, é um texto que nós usamos muito na ministração da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, eu quero usar o último versículo, versículo 32. Lá diz assim, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Disciplina como modo de correção. Sem dúvida. Eu fui atrás da palavra disciplina
Aí eu achei algo muito simples, né? No site origemdapalavra.com.br. Disciplina é uma palavra do latim que quer dizer instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada. E essa deriva da palavra discípulos, aluno, aquele que aprende, do verbo dissere, que quer dizer aprender. Mais tarde ela assumiu o significado de manutenção de ordem. Com o tempo a palavra ela foi mudando, né? A semântica ela foi mudando e foi incorporando outras ideias. Hoje, quando nós estávamos comentando aqui, até em off, acho que era isso que nós estávamos comentando, sobre a questão da disciplina, que é um caminho, ela nos ensina a estar no caminho, mas quando alguém erra, ela vem como correção, que é assim, a manutenção da ordem. Colocar a pessoa de novo no devido, ou colocar nos trilhos, né, na ordem, que deve ser. Até aqui na lição, ela expõe a necessidade de haver disciplina e correção por parte dos líderes da igreja, para que se mantenha a ordem, a saúde espiritual, né, da igreja. Como está exposto aqui em Hebreus 12, 7, 8, eu quero ler com os irmãos brevemente, diz assim, Hebreus 12, 7, 8, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão em correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são filhos bastardos e não filhos. Tá? Aqueles que estão sem correção. Sem correção, são considerados bastardos e não filhos. A palavra que ele usa aqui, os escritores hebreus, é notós, que significa ilegítimo. Algo que não é diretamente legal. Tá? Até eu estava comentando que o Lexus Strong ele não consegue definir essa palavra bastardo como algo pejorativo e ruim ou somente como algo legítimo. Mas não importa. Tá? O que aqui o texto, o que eu venho a entender é que quando nós não nos deixamos ser corrigidos, nós acabamos sendo filhos ilegítimos, ilegais. E não é isso que Deus quer. Deus corrige-nos porque estamos precisando. É que nem diz aqui o próprio texto. Qual o pai que não corrija o seu filho a quem ama? Porque quer o melhor dele. Então, a questão aqui, tá, colocada pelo autor, é um modo de disciplina de corrigir, de colocar novamente nos trilhos. Então, a igreja, o líder, o pastor não pode perder, né, essa autoridade dada por Deus. Não é uma autoridade ditatorial, tá? Ditador, assim. Temos aqui 2 pastores aqui, então eles estão entendendo. Você tem que entender também. Não é aquela autoridade imposta, não. É uma autoridade dada por Deus para você corrigir o seu filho. Então é parte do mesmo princípio. Correção para o filho. A disciplina bíblica ela serve para um modo de correção, para nos corrigir do caminho errado que nós estamos trilhando. E todos nós estamos sujeitos, né? Então isso é importante. E a Bíblia diz que nós precisamos aceitar do Senhor a correção, porque senão a gente vai se enveredar por um caminho que lá na frente nós vamos sofrer mais do que estamos sofrendo hoje. Mas a disciplina bíblica também, ela é uma forma de restauração, evangelista David. Muito bem, separei até um versículo aqui de Salmos 37, 23 e 24, que diz assim, ó, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. No versículo 24 diz assim, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então Deus, ele sempre vai estar ajudando o justo. Pessoas podem, no meio da caminhada, tropeçar e cair? Pode. E qual é o papel da igreja? Estender a mão. Vai ter a correção, vai ter a disciplina, que a própria Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Porém, vai ter ajuda, porque a igreja ela é um hospital. E um versículo aqui de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8, diz assim, ó, é por isso que vivemos alegres, a versão a mensagem. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos,
Acham que uns buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Então, nós como cristãos justos, justificados em Cristo, não estamos aí imunes das quedas, não estamos aí imunes. A Bíblia diz assim que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, ou seja, há uma probabilidade dessa pessoa cair. Mas Jesus vai nos ensinar que aquele que anda na luz, ele não tropeça em pedra alguma. Um outro versículo diz assim que Deus não fará nada sem antes avisar os seus servos profetas. Geralmente, quando a pessoa ela vai cair, ela é avisada, ela é orientada. Eu conheço casos de pessoas que Deus levantou profecias na igreja, profetas na igreja, e de entregar uma palavra assim: olha, o diabo vai te oferecer um prato, não aceite. E a pessoa vai lá e aceita. Eu só quero aqui, dentro ainda do teu comentário, fechar um precedente muito sério que acontece nos nossos dias. Isso está muito mais voltado a comunidades, essas comunidades. Por quê? Quando nós falamos que o Senhor, que a disciplina nos restaura, ela não nos restaura do jeito errado que vivemos. Nós precisamos entender que, para que haja de Deus uma restauração, antes veio a correção de Deus. Eu caí em si, reconheci o meu erro, confessei, me arrependi, deixei a prática do pecado, aí sim vem a restauração. Diferente do que está sendo ensinado em algumas comunidades, que a pessoa erra e Deus restaura, e ela erra, Deus restaura, e não há nela o sentimento de deixar a prática do pecado. Ela acaba se acostumando a viver no pecado, no erro, porque Deus restaura. Porque Deus é amor. É a graça. Porque a graça, super graça, hipergraça de Deus. Não. Não é bem assim que acontece? Nós não precisamos. Confessa, deixa, alcança a misericórdia. A restauração de Deus aqui está ligado diretamente com a misericórdia de Deus. Mas antes ele confessou e ele deixou. Isso, evangelista. Muito bem colocado, né? Às vezes a gente acaba comentando e não podemos deixar nenhum precedente para trás. Se uma pessoa pensa assim, então eu já caí, pronto, Deus vai me estender a mão. Vai, Deus vai estender a mão. Mas é aquilo que eu falei, tem que ter a correção, tem que ter o arrependimento da pessoa. Mesmo que faça tempo, né? Isso. Mas faz 10 anos, vai lá diante do Senhor, né? Isso. Eu acho que é bem importante a pessoa até confessar, porque quando a pessoa confessa, ela tira aquele peso de si. E a ideia de você confessar, isso vai, dependendo de alguma situação, vai envergonhar você no momento, mas posterior a isso, tenho certeza que você vai ter a liberdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, primeiro, para você ser perdoado de algo, tem que confessar, porque nós, como sacerdote de Deus, homens de Deus, o que nós vamos fazer? Orar pela tua vida. E aí tem pessoa que fala assim: não, mas se eu confessar para o pastor, ele vai contar. Não vai, irmão. Nós somos nessa área profissional, então não vamos jamais. O que foi comentado comigo não pode ser passado para o pastor Fábio. O que foi comentado para o pastor Fábio não pode passar para o Davi. Vai contar sim. Aquele pastor que não está seguindo realmente a função para que ele foi chamado, sim, né? Porque um verdadeiro pastor, um servo de Deus está ali para cuidar, não, ele vai guardar para si, ele vai ajudar esse membro em oração, vai se juntar com ele, vai orientar ele, não é verdade? Com certeza. O falso pastor, sim, esse vai usar como pretexto, né? Inclusive eu sei assim que o povo, eu posso dizer uma experiência própria agora, nós somos curiosos, de fato, o ser humano é curioso. Eu lembro de uma certa feita na igreja, um jovem chegou em mim e começou a se abrir comigo, e começou a contar as falhas dele, pedir ajuda, pedir um apoio. E como ele se abriu comigo, e a minha esposa estava passando perto na hora, depois ela quis saber, ela perguntou: olha, o que fulano disse para você? Eu falei: olha, o que ele falou para mim, com todo respeito, ele falou só para mim, ele não queria que você soubesse de maneira alguma. Até porque se ele quisesse, a reunião seria entre nós dois. Uhum. Porém, olha como é que o ser humano é curioso. Certa feita, isso se inverteu. Uma irmã chegou na minha esposa e começou a contar para ela as coisas, pedir ajuda para ela, e eu fui lá, curiosidade. Quis saber também. A mulher falou assim: lembra lá? Então, o que ela falou para mim é para mim, não é para você. Então, isso tem que ser muito respeitado. Mas não é uma só carne? É uma só carne. Mas, por exemplo, se uma irmã vai vir conversar comigo, geralmente eu vou levar minha esposa. Mas se é um irmão, varão, por que eu vou chamar minha esposa? A gente aprende isso na igreja, que se é do sexo oposto, a gente tem que estar ali junto com o cônjuge para não ter nenhum problema. Porém, o que é
passado para mim, não é para nem mesmo para o meu pastor, porque se fosse para ele, teria chegado até ele. A não ser que é algo que a gente não consegue ajudar ali e resolver, a gente vai passar para o pastor presidente e aí vai ter uma solução. Eu vou até trazer aqui como, assim, tirar uma curiosidade dos irmãos, como que nós tratamos hoje na igreja essa questão de correção e disciplina, né? Hoje nós tratamos isso com muito cuidado para não expor a pessoa. Geralmente, eu digo isso como pastor de igreja, dirigente, dentro da congregação, nós tratamos isso, eu, a esposa, com muito cuidado, analisando cada caso, sem expor a pessoa, levando ela a Deus para que ela se arrependa, para que ela confesse, para que ela sinta, e ela também, dentro desse processo, ela sinta o perdão de Deus, porque tem pessoas que não se sentem perdoadas, né? Ela precisa se sentir perdoada por Deus. É lógico, nós oramos, não é nós que perdoamos, a não ser que a pessoa tenha feito algo que afetasse diretamente a mim. Então, eu preciso perdoar, porque se eu não perdoo, eu também não recebo perdão. Mas ele geralmente procure o seu pastor, procure o seu dirigente, onde você congrega, né? Uma pessoa que seja de Deus, orientada pelo Senhor, está ali na direção, confesse, peça ajuda, porque esse é o nosso papel, orientar, não expor. Né? Não expor a pessoa ao ridículo, não, ajuda ela para que ela possa ser restaurada pela palavra de Deus e não aconteça com ela o que acontece aqui, o que nós vamos falar no subtópico 3, que é a disciplina como modo de exclusão. Infelizmente isso acontece. Só uma coisa nos nossos dias acontece muito, né? Perder um gancho aqui, você falou sobre a questão do fardo, né? Quando a pessoa ela não tem confiança em alguém, ou no pastor, é o caso aqui, carrega aquele fardo. A falta de confiança traz uma tristeza profunda, porque a pessoa não consegue se libertar. Ela olha no seio da igreja e vê na figura do pastor, infelizmente, alguém que não tem confiança, por causa dessa questão de um pastor que relata, abre, né, para alguns o problema. Então, pessoas dentro da igreja vivem traumas e não conseguem se libertar, não conseguem viver uma vida plena, uma vida liberta, uma vida de gozo e felicidade, de alegria em Cristo por causa disso. Porque as pessoas que têm que ter a função sacerdotal, você vai ver no Antigo Testamento, no livro de Levítico, alguma coisa ali, você vai ver que algumas... Que nem eu estava falando, na minha cabeça já estava a questão quando se perdoava um leproso. O mesmo ritual de dedicação de um sacerdote, de um profeta e de rei era o mesmo. Era pegar a botija e derramar sobre a cabeça. E do leproso é o mesmo. Derramava. O que eu quero dizer com isso? De tão tamanha vergonha que passou, Deus retribuía depois, retribuía com alegria. Então, nós temos que observar isso. Isso é muito importante. Pessoas estão mortas dentro da igreja por não ter alguém que possa confiar. Só uma ressalva a respeito do que eu comentei, pastor Fábio. Hoje, por exemplo, eu não estou mais liderando uma igreja, eu estou auxiliando uma igreja. Então, se alguém hoje chega em mim e fala assim, olha, irmão, quero conversar com o senhor a respeito disso, eu vou orientar a primeira pessoa. Primeira mão, falar, olha, irmão, você tem um pastor na igreja, teu pastor é o fulano de tal, então conversa com ele. Porque às vezes a pessoa ela acha que não tem essa liberdade de chegar no pastor. Então a gente aponta. Não é o caso hoje onde eu estou congregando, com certeza posso dizer. Mas eu já participei de um caso que a família queria que eu expôsse a pessoa que estava em pecado. E eu falei, não, isso aqui vai ser tratado dessa maneira. Então tem a própria família, às vezes, quer expor a pessoa para ver a vergonha da pessoa. E Deus sabe como trabalhar. Tem coisas que quando acontece com os líderes, por exemplo, se acontece um pecado grave comigo, eu acho que tem que ser exposto. É difícil falar isso, dói, porque a gente sabe aquilo que eu falei, pode acontecer com qualquer um. Mas quando é líder, tem que ser apresentado para a igreja. E quando a pessoa, às vezes, é uma pessoa que está começando na igreja agora, está se desenvolvendo, eu acho que o pastor tem que tomar cuidado. Cada caso é um caso que tem que ser tratado com, primeira coisa, orientação pela palavra e oração. Tem coisas, pastor Fábio, tenho certeza que o senhor, nessa caminhada tua, não conseguiu resolver na hora e no dia. O senhor teve que orar, jejuar e pedir oração. Todas elas a gente ora a Deus, pede orientação, porque se você tentar resolver os problemas da sua maneira, nós podemos errar. Eu digo, até as mais fáceis, que a gente diz, não, isso aqui é fácil de resolver, nós vamos para a oração. Né? Mas o problema maior é quando você não tem no seu líder uma pessoa de caráter,
de respeito, que você possa confiar. Isso nós temos, infelizmente, dentro de igrejas. Essa questão de expor, né? Não estou falando só da Assembleia de Deus, estou dizendo de ministérios. Quando o líder é um mau caráter, não gera respeito, comprometimento, a pessoa honrada, é difícil mesmo. E, normalmente, os irmãos eles vão procurar aqueles mais chegados dentro da igreja. Mas a orientação é essa, como você falou, procure o pastor. Né? Então, nós oramos para que tenhamos líderes, pastores de honra, de respeito, não só ele como a sua esposa, para que as irmãs tenham a liberdade de chegar, para que não chegue ao extremo, que é o subtópico 3, que infelizmente acontece, né? A disciplina como modo de exclusão. Diz assim, esse tipo de disciplina é também conhecida como cirúrgica, né? Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, 1 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 13. Agora, aqui nós vamos deixar bem claro aos irmãos, nós estamos falando de um extremo. Aqui é quando a pessoa realmente não aceitou, não se arrependeu, não quis fazer, foi dado todas as chances que a Bíblia diz, tudo, e chegou ao ponto que a gente não tem mais o que fazer. Ela acaba sendo excluída. É difícil isso, mas é necessário, aqui, né? Nesse caso aqui, chegou na consciência da igreja. É que nem você comentou, né? Quando a pessoa é pública, né? Tem pecados que chegam na consciência da igreja e não chegam. Então, são modos de agir. Mas quando é uma pessoa pública, é uma pessoa preeminente na igreja, um obreiro, né? Um líder, chega na consciência da igreja, aí tem que ser cirúrgico. Aí tem que, infelizmente, tem que expor para que haja correção. É o meu ponto de vista nessa questão. Né? Infelizmente, vai ter que agir assim, como diz a própria lição. Essa iniquidade ela tem que ser cortada, que nem... Nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos, né, o caso, né, um dos mais extremos de pena de morte, que era o quê? O adultério. A Bíblia diz que era para aniquilar, apedrejar. Você mostra muito pesado isso. Mas não é eu que estou dizendo, é que está registrado aqui. Porque tinha que haver uma necessidade de aniquilação. A antiga aliança, né? A antiga aliança. Para que pudesse ter uma correção diante do povo. Né? Aqui, simbolicamente, se faz esse corte. Simbolicamente, né? Então é necessário ter essa correção. Eu até quero trazer como título de testemunho, lógico, no ano passado eu tive um caso na igreja, foram 5 casos, né? A gente faz isso, mas com muito cuidado, com muita oração. Eu tive 5 situações que eu precisei tirar, 5 pessoas que eu precisei tirar da comunhão da igreja, assim, do vínculo, né? Mas isso foi dado todas as chances, passaram 5, 6 meses e tal. Então, 5 a gente tirou da comunhão da igreja. E apenas uma a gente colocou em disciplina. Por quê? Porque apenas uma dessas estava vindo para a igreja. E ela aceitou a disciplina como forma de orientação, correção e restauração. Passou aquele processo, que é o tempo, essa pessoa se restabeleceu, se acertou com Deus, ela foi discipulada, foi orientada, ela voltou. Mas os outros 4 não. Né? Então, assim, esse aqui é o ponto mais difícil para nós, pastores. Ter que excluir alguém do hall de membros da igreja. Não só isso, como tirar da comunhão, mas infelizmente é um extremo. Mas a gente tenta todas as maneiras para não chegar nesse ponto, porque isso é muito difícil. Isso porque isso aqui vai gerar um desconforto entre a gente, a pessoa. Por mais que ela esteja errada, isso gera um desconforto. Mas é algo que a gente precisa fazer. Com muito cuidado, é lógico, né, David? Mas precisa ser feito, né? Precisa, bem necessário. A gente tem que, com dor no coração, às vezes tem que disciplinar uma pessoa, e se a pessoa ela entende que ele é filho de Deus, ela vai fazer como essa pessoa fez, aceitar a disciplina e ser restaurada, né? Que esse que é o tópico que nós estamos mencionando aqui. Essa pessoa vai ser reestruturada de novo com a igreja e Deus vai, com certeza, dar a mão, estender a mão e ajudar ela. Até me questionar, falei assim, um dia, né? Falei, pastor, mas por que foi tirado 5 da comunhão da igreja e apenas um foi colocado em disciplina? Aí eu falei assim, irmãos, né? A gente responde de uma maneira sim, mas a gente não expõe a pessoa nem o pecado, não precisa. Né? Ele falou assim, por que apenas um foi colocado em disciplina? Os 5 foram afastados da comunhão, mas só um em disciplina. Porque esse foi o único que ainda estava congregando. Eu não tenho como colocar os outros 4 em disciplina porque eles não estão vindo. Apenas desligar. Né? Aí a gente apenas tirou da comunhão da igreja. Mas amanhã, depois que eles se arrependerem, voltarem e aceitarem do Senhor a correção,
vai passar pelo discipulado, pelo processo e com certeza é reintegrado, né? É assim nas Forças Armadas, em todas as instituições. Com a obra de Deus não seria diferente. Nosso Deus é um Deus cordeiro, né? Mas nós todos estamos suscetíveis a errar, a falhar. Mas graças a Deus que nós temos um advogado diante do Pai, né? Jesus Cristo justo que olha por nós. Eu queria aqui agradecer ao presbítero Davi, ao evangelista David. Não sei se você tem ainda algum comentário para fazer, né? Eu sei que o nosso tempo já está indo. Eu espero que essa lição de hoje possa ter sido de esclarecer e tirar várias dúvidas dos irmãos. Eu sei que nem tudo a gente consegue abordar aqui, na verdade, mas aí você pode acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Acessa lá, deixa as respostas que nós estamos sempre respondendo lá, né, aquele que podemos. Compartilhe o nosso programa. É importante vocês estarem conosco, né, participando, vendo as lições passadas. Todos aqui são obreiros da igreja, são homens homens de Deus, mulheres de Deus que participam, né? E esse programa é feito com muito carinho, né, para que possamos atender os nossos irmãos, amigos, professores, secretários, superintendentes, alunos, todos que queiram assistir ao nosso programa. Vamos ao momento de oração? Evangelista David, ore por nós. Senhor meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento onde estamos aprendendo a tua palavra juntos, ensinando, Pai, para a igreja do teu povo. Deus, se alguém, Pai, assistiu esse vídeo, Deus, e está implicado, vivendo uma vida de erro, que essa pessoa venha ter a coragem, Deus, de encontrar o seu pastor, seu líder, e, de fato, Senhor, ela confessar esse pecado, ser liberta e restaurada do pecado. Abençoe, Senhor, cada um que está assistindo essa aula, é que eu lhe peço em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Davi, Deus abençoe o evangelista David, amém. Deus abençoe você que esteve conosco. Hoje nós estudamos a lição 8, a disciplina na igreja, e na próxima semana uma lição maravilhosa, né? O batismo, a primeira ordenança para a igreja. Acompanhe, compartilhe. É muito prazeroso ter você conosco acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Fique na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.